Eu tenho muitas preocupações, Conde, Muitas. muitas preocupações. Vou começar por um ponto positivo. Ponto positivo é você retirar a tributação da origem e passar essa tributação para o destino. Então, um município com alta densidade populacional, mas que não tem indústrias, por exemplo, tende a ter ampliação da sua arrecadação. Então, regiões que hoje têm uma arrecadação muito baixa poderiam ampliar sua arrecadação, e isso, evidentemente, retornaria em saúde, em educação para regiões mais pobres. Problema: eles colocaram esse que seria o principal efeito dessa PEC 45 num escalonamento de 50 anos. Então, ou seja, até para que 100% dos municípios brasileiros possam chegar à possibilidade de uma tributação que venha a acontecer no destino, nós estamos falando do ano de 2078. Até 2034, 90% da tributação continua como é hoje, na origem e não no destino. Além disso, uma preocupação porque tiraram os bancos da jogada dessa reforma tributária. Os bancos, então, ficam com um regime especial de tributação a ser aprovado numa legislação complementar. E eles estão comemorando isso. Por quê? Saiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal que deu um ganho de causa à União contra os bancos na cobrança de PIS/COFINS no valor de 115 bilhões de reais, num acumulado de 5 anos devido que os bancos não pagavam. O que os bancos estão fazendo? Eles têm que pagar o passado, mas eles querem alterar o que é essa necessidade de pagamento no futuro. E por essa nova regra, PIS/COFINS não mais vai existir. São criados outros dois novos tributos que eles, na verdade, unificam outras cobranças como ICMS, ISS e impostos federais. Então, os bancos saíram. Numa reforma tributária, evidentemente, os bancos tinham que estar inseridos. Eles tinham que estar colocados. Eles tinham que ter esses 20 bilhões dos quais eles estão tentando se esconder, cravados no texto, inclusive para garantia de mais recursos para a saúde, para a educação pública, né? Uma outra preocupação grande que eu tenho, e aí isso tem uma relação direta, correlação de forças também do parlamento brasileiro, afinal se trata do parlamento burguês e o Centrão sempre pende por uma posição de direita, e a extrema-direita, parte dela, faz um acordo de fato com esse mesmo Centrão. Eles estão desonerando por completo todos os impostos relacionados a exportações. E aí, por exemplo, isenta todas as exportações de minério, por exemplo, né? Isso é preocupante, né? Isso é altamente preocupante em relação ao que está aqui colocado. Além disso, né, eles criam um conselho esse que até agora a gente não tem a demonstração concreta de como que ele vai funcionar, mas que ele unificaria o trabalho de tributação e de acordo entre os entes da federação, municípios e estados e governo federal, na determinação e no acompanhamento da tributação em relação às diferentes regiões, o que eles estão chamando de Conselho Federativo. E por que até esse momento não tem o texto exato? Porque alguns governadores, como o governador do Rio de Janeiro, como o governador de São Paulo, o próprio Tarcísio, eles foram para uma posição de que orientariam o voto favorável dos seus aliados desde que fosse alterada a composição desse conselho. O conselho hoje teria uma representação pelos estados. Fazendo uma analogia grosseira, é como se a gente comparasse com o Congresso Nacional, onde você tem ali uma relação bicameral, né? O Senado representante dos estados, então cada estado tem sempre o mesmo número de representantes, independentemente do tamanho. E os estados
e a Câmara dos Deputados como representante da população dos estados. Então, quanto mais gente tem no estado, mais deputado federal tem. Como o Conselho até então estava indicado que seria de representação igualitária entre os estados do Sudeste chiaram, né? Porque iriam perder o conjunto das demandas colocadas nesse Conselho. E aí sugeriram, então, que fosse dado um novo formato esse que levasse em conta a quantidade de pessoas no cadastro único de assistência social. Então, se o Rio de Janeiro, se São Paulo tem um número de pessoas no cadastro único de assistência social, a representação nesse conselho de definição, no final das contas, de quem vai receber mais do arrecadado em tributos, tem que levar em conta também esses percentuais. Agora, qual é o problema? Até agora a gente não tem o texto disso. A gente vai votar às 18 horas e não tem o texto que vai ser deliberado no plenário às 18 horas, porque muita coisa vai ser apresentada na hora pelo relator. E isso, quando você tem um texto que é apresentado na hora da votação pelo relator, você dá espaço para todo tipo de manobra realizada pelo centrão, pela direita, pelos acordos, que muitas vezes você só vai ficar sabendo que aconteceram depois da votação realizada. Te citei aqui algumas preocupações, poderia citar outras, por isso que eu tenho me reunido, desde que foi anunciada a votação para essa semana, com o Conselho Político do nosso mandato. Fiz uma reunião agora de manhã com Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria da Dívida. Volto a fazer uma reunião com o Conselho Político do mandato às 16 horas, avaliando o conjunto desses pontos, quando acabar aqui de dialogar contigo. Nós estamos avaliando ponto por ponto, item por item, e preocupados com a gente ter que deliberar sobre uma matéria onde nem o conjunto do texto ainda está disponibilizado para análise daquilo que vai ser votado.